Então, com vocês, a nossa amiga Maiara Esbeze. Primeira live aí, pessoal, no YouTube. Primeira vez nessa plataforma. Eu tô um pouco tímida, mas, enfim, vamos lá, né, pessoal? Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, né? Meu nome é Maiara, eu tenho 29 anos, né? Como o Kennedy falou, eu moro no estado de Santa Catarina. Eu me formei ano passado em Ciências Biológicas, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu morei na capital, né? Eu morei em Florianópolis por 5 anos e meio. Eu morei em Florianópolis e ah, eu me, como eu falei, me formei ano passado, né? E eu acredito que eu devo praticamente o meu ateísmo, eu devo ao meu curso de ciências biológicas, né? Eu diria que especialmente a um professor que eu tive no segundo período do curso, na disciplina de zoologia de invertebrados, né, eu ainda lembro, uh, nessas conversas informais que a gente tem no corredor, né, na saída da aula, ele me apresentou um canal, né, no YouTube do Richard Dawkins, né, ele me apresentou o documentário do Richard Dawkins no YouTube, né, que ele é o vírus da fé, e foi o primeiro documentário ateu que eu assisti, né, de um ateu que eu assisti na minha vida. Eu já havia lido alguns livros, eu já tinha deixado de ser cristã, mas eu me considerava, digamos, deísta na época, né? E aí, quando eu comecei a assistir, acompanhar o Richard Dawkins, depois eu comecei a acompanhar a, o Christopher Hitchens, o Sam Harris, enfim, outros ateus famosos, né? Aí eu caí em outros canais no YouTube também, né? No que a gente costuma chamar de época de ouro do ateísmo no YouTube, né? Canal do Pirula, o canal do Yuri Greco, o canal do Tomichio, o canal do próprio Salatiel, enfim, inúmeros canais, né? E assim eu fui me aprofundando mais, procurei ler, procurei pesquisar, procurei sempre estar questionando, né? E foi assim que cada vez mais eu fui entendendo o ateísmo, né? E tendo mais certeza dessa minha posição filosófica, né? Com relação a divindades, a criação, né? Eu diria que é muito difícil, é praticamente impossível você conciliar um curso de biologia, tá? Principalmente se for um curso que você de fato se propõe a estudar bastante, se propõe, né, a, enfim, se esforçar, né, para ter a melhor formação possível, né? É muito difícil você conciliar um curso de biologia ou em alguma outra área científica com, com a religião. É muito difícil não abalar a religiosidade da pessoa, né? E eu me lembro que quando eu era criança, eu era uma pessoa muito religiosa, bastante mesmo. Eu costumava rezar muito, não, aliás, não precisava, minha mãe não precisava nem brigar comigo para isso, né? Nem me mandar, como tem muitos pais que fazem, né? Eu era uma das poucas, eu acho que a única da minha turma que realmente se interessava pela catequese, né? A minha família é toda católica. E eu acho que também o meu ateísmo veio um pouco desse interesse, porque eu sempre tive interesse por esse tema. Era por isso que eu me interessava pela catequese, porque eu gostava de conversar sobre esse tema, né? E eu percebia que os meus colegas não, eles estavam lá porque o pai mandava, porque
Alguns estavam lá porque no futuro, se eu quiser casar na igreja, eu não posso casar, porque se eu não tiver a catequese concluída, eles não aceitam, né? E aí, vários tipos de desculpa, mas o último interesse da pessoa era realmente pensar sobre religião e aprender sobre o tema, né? Então, eu acho que esse meu interesse, unido com a questão de eu ter feito um curso de ciências biológicas, que foi o que me levou para esse meu ateísmo, né? E eu sou uma pessoa, eu diria que diferente do que muita gente pensa, né? Que eu vejo que muita gente acha que você ser ateu é você ser uma pessoa, um lobo solitário, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste. Eu vejo que ou uma pessoa frustrada, com raiva de. Tem gente que diz que ateu é quem tem raiva de Deus, né? É estranho você ter raiva de algo que não existe, né? É bem estranho isso, né? Mas, enfim, sabe, eu, diferente disso, eu sou uma pessoa que leva uma vida normal, eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus familiares, sabe? Eu tenho bom senso, né? Tipo, procuro sempre ter bom senso, por exemplo, de abordar esse tema, é, né, da religião, do ateísmo, quando cabe, né? Por exemplo, é, não cabe você tentar debater esse tema. Vou dar o exemplo da minha avó, né? É, a minha avó, ela tinha Alzheimer, é, era idosa, então não cabe querer questionar com relação a esse tema, mas em algum momento que com alguma outra pessoa, né, algum primo meu, algum amigo, eu falo mesmo, há, há muito tempo que eu não vou na igreja, a minha família nunca me pressionou, né, na verdade, isso é uma coisa boa da minha família, que inclusive eu agradeço aos meus pais, né, apesar de católicos, inclusive, tá, o meu pai quase foi padre, ele estudou no seminário, né, por pouco que ele não foi padre, na hora que ele tinha que decidir se ele ia ser padre ou não, ele saltou fora do seminário, né. Boa história essa. Porque, na verdade, assim, uma coisa que tem que explicar, o meu pai, ele vai fazer 70 anos, né, é, naquele tempo, a única maneira de se estudar, fazer o ensino médio, que hoje corresponderia ao ensino médio, era no seminário, tá, era em escola religiosa, seminário, e para mulheres, basicamente, colégio de freira, coisas assim, né, ensino público, de massa que a gente tem hoje, que tem essa ideia que toda criança vai estudar, não existia. Geralmente as famílias tinham muitos filhos, eram muito pobres. A família do meu pai mesmo morava na roça, no interior, né? Viviam da agricultura. Basicamente eles tinham o que comer e às vezes ainda era aquela coisa, né? Tinham que dividir um ovo em dois, enfim. Aí eles escolhiam um filho para estudar, queria estudar mais, e a ideia era que esse filho depois tivesse uma profissão melhor e ajudasse os irmãos, né? E aí o meu pai, ele sempre conta que ele era o mais franzino da família, né? O mais magricelo, assim. E aí ele não servia tanto para trabalhar no pesado. E aí meio que escolheram ele para estudar, né? Para fazer estudar naquela época basicamente era o ensino médio, eram poucas pessoas que tinham acesso a uma educação superior, né? Principalmente a minha avó sabia ler, sabia escrever, mas era praticamente isso, assim, ela lia, escrevia, fazia conta de mais, menos, e só.